Nesse vídeo, vamos falar sobre a regra do 80-20 e como aplicá-la nas suas finanças, desde como se organizar financeiramente até como utilizar essa regra para multiplicar o seu capital. Então fica até o final que eu vou te dar dicas extras para turbinar essa regra. Primeiro, você já ouviu falar da regra 80-20? Também conhecida como o princípio de Pareto, ela diz basicamente o seguinte: 80% dos resultados vem de apenas 20% dos esforços. Esse conceito surgiu no século XIX, quando o economista Vilfredo Pareto percebeu que 80% das terras na Itália estavam concentradas nas mãos de apenas 20% da população. Desde então, esse padrão foi identificado em praticamente todas as áreas da vida: negócios, produtividade, saúde, relacionamentos e, claro, nas finanças pessoais. Mas o que isso significa na prática? Significa que a maioria das pessoas está gastando energia demais com o que não importa e ignorando as poucas ações que realmente mudam o jogo financeiro. Enquanto muitos se perdem buscando o investimento perfeito, tentando adivinhar o próximo Bitcoin ou economizando obsessivamente no cafezinho, existem hábitos simples, comprovados e altamente eficazes que, se aplicados com consistência, podem gerar 80% ou mais da sua liberdade financeira. No mundo dos negócios, 80% do faturamento geralmente vem de 20% dos clientes. No mundo dos investimentos, 80% dos lucros de uma carteira de longo prazo costuma vir de 20% dos ativos. E no seu dia a dia financeiro, 80% dos seus problemas com dinheiro provavelmente vem de apenas 20% dos seus hábitos. Quero ver um exemplo prático? Pare por um minuto e pense nos seus gastos mensais. É muito provável que 2 ou 3 itens fixos, como a moradia, o transporte e a alimentação, representem a maior parte do que sai do seu bolso. Esses são os 20% de despesas que causam 80% do impacto no seu orçamento. Se você não controlar esses itens, cortar somente o cafezinho ou o streaming não vai resolver. O mesmo vale para a sua renda. Em muitos casos, 80% do que você ganha vem de 20% do seu esforço. Uma habilidade específica, uma atividade mais lucrativa, um cliente principal ou até um retorno de um bom investimento. É importante dizer que essa não é uma fórmula exata, mas sim um padrão observável. Às vezes pode ser 90 para 10, 70 para 30. O número não é o ponto. O que importa é a ideia central. Poucos fatores influenciam fortemente os seus resultados. E isso muda tudo, porque em vez de tentar controlar imediatamente todas as variáveis da sua vida financeira, todos os gastos, todos os investimentos, todas as decisões, você pode começar focando naquilo que realmente tem impacto. Isso não só aumenta a sua eficiência, como reduz o estresse e melhora a tomada de decisão. Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados da história, embora tenha analisado milhares de empresas ao longo da sua carreira, é famoso por concentrar boa parte do seu patrimônio em poucos ativos de altíssima qualidade, como a Coca-Cola, American Express e, mais recentemente, a Apple. Em diversas entrevistas, ele já afirmou que, se precisasse, compraria apenas 20 empresas para manter a vida toda, ou seja, poucas escolhas, mas extremamente bem feitas. Ele também costuma dizer que o segredo da riqueza não está em fazer muitas coisas certas, mas em evitar grandes erros. Outro nome importante é o investidor e gestor de fundos Ray Dalio. É conhecido por sua filosofia de tomada de decisão baseada em princípios, e uma das suas ideias centrais é: não tente ser perfeito em tudo, foque em tomar decisões certas nas áreas que importam mais. Ele aplica essa regra nos investimentos, mas também na vida. Entende que não dá para controlar todas as variáveis, então prioriza aquilo que tem maior peso nos resultados. No campo da produtividade e hábitos financeiros, temos o Tim Ferriss, o autor do best-seller Trabalhe 4 horas por semana. Ele ensina que, antes de tentar fazer tudo, você deve se perguntar: quais 20% das minhas atividades estão gerando 80% dos meus resultados e felicidade? E ao contrário, quais 20% das minhas ações estão causando 80% do meu estresse ou desperdício? Agora que você entendeu o poder do princípio 80-20 e viu como grandes nomes usam essa mentalidade para acumular riqueza, chegou a hora de aplicar isso na sua própria vida financeira. E o primeiro passo é: identifique os 20% das suas finanças que estão causando 80% dos seus problemas. Pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas e faça um raio-x rápido do seu mês. Pergunte a si mesmo: quais são os 2 ou 3 maiores gastos que comprometem a maior parte da minha renda? Quais despesas fixas
essas eu aceito como normais, mas que talvez estejam desajustadas com a minha realidade? Quais hábitos meus estão gerando mais endividamento, ansiedade ou falta de controle? Moradia, carro e alimentação fora de casa costumam ser os vilões ocultos. Muitas vezes, só o fato de mudar o bairro onde você mora ou trocar o carro por um mais econômico pode te liberar de 20, 30 ou até 40% da sua renda. Após identificar os gastos grandes, deve-se identificar gastos pequenos que causam 80% do seu estresse. E aqui vão alguns exemplos clássicos. Parcelar tudo sem necessidade. Esse hábito cria uma falsa sensação de poder de compra, mas aprisiona o seu orçamento futuro. Muitas vezes você está pagando por coisas que nem lembra mais. Deixar dinheiro parado na conta corrente. Um dos erros mais comuns. Com a inflação corroendo o valor do dinheiro, deixar recursos parados é uma forma silenciosa de empobrecer todos os dias. Hoje em dia é muito fácil deixar o dinheiro em CDBs seguros e com liquidez diárias. Só não faz isso quem não quer. Andar no limite do cartão de crédito. O cartão pode ser uma ferramenta, mas para quem não tem controle, vira uma armadilha. Investir no que não entende só por hype ou modinha. Isso leva a decisões impulsivas, perdas desnecessárias e uma relação emocional instável com o mercado. Tentar enriquecer rápido. Esse talvez seja o pior. Buscar atalhos, promessas de dinheiro fácil ou o investimento do momento. Geralmente, termina em frustração. A construção de riqueza real exige tempo, consistência e clareza. O segundo passo é olhar para o lado positivo da equação. Os 20% dos seus comportamentos que te geram 80% de progresso. Se questione, o que eu já faço bem com o meu dinheiro que poderia repetir ou reforçar? Quais ações minhas trouxeram os melhores resultados financeiros até hoje? Qual habilidade, conhecimento ou fonte de renda tem me gerado mais retorno? Outra forma prática de aplicar essa estratégia é revisar a sua lista de metas e objetivos financeiros. Muitas pessoas se frustram porque tentam fazer tudo ao mesmo tempo, quitar dívidas, montar reserva, começar a investir, aprender 1000 estratégias e acabam paralisadas. Quais metas, se cumpridas, trariam os maiores avanços na sua vida hoje? Talvez seja sair das dívidas com juros altos, ou começar a investir de forma automática, ou simplificar a sua vida financeira com um orçamento de verdade. Escolha essas metas e ignore o resto por enquanto. Menos é mais. Não tente aplicar 20 técnicas novas de uma vez. Escolha 2 hábitos do vídeo de hoje e implemente nos próximos 7 dias. Depois, escolha mais um e assim por diante. Lembre-se, a força do 80-20 está na constância e não na velocidade. Um dos maiores inimigos da sua evolução financeira talvez não seja a falta de informação, mas o excesso dela. Em um mundo onde somos bombardeados o tempo todo com dicas, estratégias, gurus e fórmulas mágicas, é muito fácil cair na armadilha da síndrome da complexidade. Essa síndrome acontece quando a pessoa acredita que para ter sucesso financeiro, ela precisa saber tudo, controlar tudo, aplicar dezenas de técnicas ao mesmo tempo e dominar o vocabulário técnico de todos os investimentos do mercado. E o resultado? Ela se sente sobrecarregada, confusa, insegura e paralisada. É aquela pessoa que começa uma planilha super elaborada, com 40 categorias de gasto, mas desiste no segundo mês. Ou que abre conta em 3 corretoras diferentes, começa a investir em 10 ativos ao mesmo tempo, mas perde o controle e para de acompanhar. Ou ainda, aquele que começa a estudar o day trade, fundo imobiliário, Bitcoin, tesouro, ações e previdência privada, tudo ao mesmo tempo. E no final, não aplica nada com consistência, ou acaba fazendo tudo errado por não ter se aprofundado no principal. Essa busca por controle total, por complexidade, geralmente vem de uma boa intenção, a vontade de acertar. Mas na prática, o que ela gera é o efeito contrário, porque quanto mais complicado o sistema, mais difícil é mantê-lo ao longo do tempo. E quando a rotina exige demais da sua energia mental, você inevitavelmente acaba abandonando e voltando ao ponto de partida. Como disse o próprio Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então agora eu tenho uma tarefa prática para você fazer hoje. Faça um diário 80-20 das finanças. Durante a semana, anote onde você gastou mais dinheiro e onde teve mais retorno. Que ações financeiras te trouxeram tranquilidade, clareza e resultado. E quais decisões te causaram estresse, frustração e prejuízo. Ao final da semana, revise. O padrão vai surgir. Você vai perceber que a maior parte do seu dinheiro está indo para poucos lugares. Que as maiores decisões financeiras vêm de poucos comportamentos e que existem hábitos simples que podem ser multiplicados
para escalar seus resultados. Agora, é importante fazer uma observação. Usar a regra 80-20 nas finanças não significa colocar todos os ovos na mesma cesta. Não significa apostar tudo em um único investimento, uma única fonte de renda ou uma única estratégia. A diversificação continua sendo um princípio fundamental de proteção e equilíbrio financeiro. Ela existe para te proteger dos imprevistos, dos erros de cálculo e das mudanças no mercado. O que estamos dizendo aqui é que mesmo dentro de uma carteira diversificada, é normal que poucos ativos representem a maior parte do crescimento. O 80-20 não substitui a diversificação. Ele te ajuda a identificar o que mais importa dentro daquilo que você já diversificou. Você não precisa eliminar as opções, mas sim entender quais geram mais resultado e merecem mais foco. Dessa forma, você une o melhor dos dois mundos, a proteção da diversificação com a potência da alavancagem inteligente. Agora me conta, o que você achou dessa técnica? Já conhecia? Deixa o like se gostou do conteúdo.